Ezequiel capítulo 42. Dependências do templo. Então o homem levantou-me para o pátio externo, para o lado norte e para junto da câmara que fica na frente do pátio, na frente do edifício do lado norte. A fachada da câmara media 50 metros de comprimento para o lado norte e 25 metros de largura. Em frente aos vestíbulos do pátio interno e em frente ao pavimento do pátio externo havia uma galeria em frente à tríplice galeria. Em frente à câmara havia uma passagem que tinha 5 metros de largura para dentro e 50 metros de comprimento. Suas entradas davam para o norte. As câmaras superiores eram menores do que as de baixo e do meio porque as galerias tomavam um espaço maior do que as de baixo do meio. De fato, elas dividiam em 3 andares e não tinham colunas como o pátio, por isso eram mais estreitas do que as de baixo do meio, a partir do chão. A parede do lado de fora, junto às câmeras, voltada para o pátio exterior, em frente às câmeras, tinha 25 metros de comprimento. Portanto, o comprimento das câmeras do pátio externo era de 25 metros, ao passo que o comprimento das que ficavam em frente do santo era de 50 metros. Por baixo dessas câmeras estava a entrada do lado oriental, pela qual se dava acesso desde o pátio externo, junto à largura da parede do pátio, do lado sul. Em frente ao pátio e ao edifício havia câmeras, fronteiro a elas. Ficava um caminho como para as câmeras, que estavam do lado norte. Tinham elas comprimento e largura idênticos, e também eram iguais as saídas, a disposição e as entradas. Por baixo das câmeras que ficavam para o lado sul, havia uma entrada, no começo de cada caminho, em frente à parede, correspondente do lado do oriente, junto à entrada. As câmeras do norte e as câmeras do sul, que ficam fronteiras ao pátio, são as câmeras do santuário, onde os sacerdotes que se aproximam de Javé comem as coisas santíssimas. Aí depositarão as coisas santíssimas, a oblação, a oferta pelo pecado e a oferta pela expiação, porque o lugar é santo. Depois de entrarem aí, os sacerdotes não saíram diretamente do santuário para o pátio externo, mas primeiro depositaram aí as vestes com que tiveram exercido suas funções litúrgicas, porque as são santas. Colocaram outras vestes e só então poderão dirigir-se ao local destinado ao povo. Dimensões do pátio. Tendo acabado de medir o interior do templo, o homem conduziu-me para fora, em direção ao pórtico, que dá para o oriente, e mediu todo o pátio ao redor. Mediu todo o lado do oriente, com a vara de medir. Tinha 250 metros. Em seguida, mediu o lado norte. Tinha 250 metros ao redor. Depois mediu o lado sul. Também era de 250 metros. Finalmente mediu com a vara todo o lado ocidental, 250 metros. Pelos 4 lados, mediu toda a parede ao redor. O seu comprimento era de 250 metros e a largura de 250 metros, e servia de separação entre a parte sagrada e a profana. Deus tinha abandonado o templo. Era uma saída que significava a ruptura entre Deus e a sua terra, que tinha se tornado idolatra e corrupta. Após a purificação e renovação do templo, Deus retorna para o meio do seu povo. Não se trata, porém, de uma volta ao passado e às velhas instituições que tinham caducado e que, por isso, tinham sido destruídas. Começa agora um tempo novo, uma relação com Javé que levará à vida nova. Os versículos 7 a 9 mostram que Javé é um Deus vivo, que não aceita conviver com a morte. Os capítulos finais são uma catequese cultual. O povo deve reaprender o que é a santidade de Javé e como conviver com ela.